as pessoas chegam para mim, né, querendo saber, pô, eu quero começar na filosofia. Eu digo, porra, bicho, for começar na filosofia vai ser complicado, né? Vai ser muito complicado. Não tem repertório de coisas que acontecem, tá? Imagina, tu chega lá e abre, sei lá, a De Anima do Aristóteles, tá ligado? Tipo, que porra é essa, né? Tipo, cada parágrafo assim você tem que descompactar tanta coisa, né? E aí o cara termina achando às vezes que leitura não é para ele e tal, ou que esse negócio de filosofia não é para ele e tal, porque é justamente essa falta mesmo, essa falta de literatura, é um negócio realmente fundamental. E aí, só que falando sobre isso, uma das coisas principais que chega, tá, beleza, então, para começar a filosofia, eu tenho que começar por literatura. Mas aonde é que eu começo em literatura, né? E aí começa aquele negócio, pô, às vezes as pessoas chegam para mim, tipo, Rasta, para ler a Ilíada, eu tenho que ler o quê? Para ler a Odisseia, eu tenho que ler o quê? Eu posso ler a Odisseia antes da Ilíada? Eu quero, tipo, e aí fica aquele negócio, é bom, se você for tentar se inteirar de tudo, né, no caso específico da Ilíada e da Odisseia, você tem que ler a Ilíada antes da Odisseia, mas antes de ler a Ilíada seria bom você ler a Teogonia de Hesíodo, né, para pelo menos você estar meio por dentro das divindades, ou a própria metamorfose de Ovídio, né, tipo, depois, para ter, né, mais ou menos um panorama da própria cosmogonia, né, dos gregos e tal, né, tipo, de onde vem cada deus, por que Febo, Apolo, né, por que os Atreides, né, por que de Acho Aquiles é chamado Peleu Aquiles, né, então, tipo, tem toda essa, né, toda essa coisa. Só que aí, se você vai fazendo essa anamnese, é muita coisa que você tem que ler, que é aquela velha máxima, para ter lido um livro, você precisa ter lido muitos livros, né? Tipo, o Mortimer Adler, famoso, né? Já manjado aqui do nosso, da nossa esfera, né? Fala isso. E aí, a minha pergunta para ti é o seguinte: como então começar a ler os clássicos se eu não tenho repertório algum? Né? Você acha que tem livros que, velho, é melhor nem ler se você não tiver um preparo prévio? Ou você é mais da filosofia que às vezes eu advogo, eu digo, meu irmão, te interessou isso aqui? Tenta ler. Tenta ler até o fim. Se não entendeu, o que é que aconteceu? Não entendeu. Vai quebrar alguma coisa? Quebrou um braço? Tá ligado? Tipo, não tem nenhum mal que pode acontecer de você não entender, de você não entender o negócio, né? Tipo, uma obra de literatura. Então, a minha pergunta para ti é essa. Cara, as pessoas, em relação à escrita e à leitura, as pessoas são muito sensíveis, né? A escrita mais Uhum. ainda. Só mostrar o que ela escreveu. Mas em relação à leitura, as pessoas realmente equivalem, né? Eu li e não entendi. A pessoa realmente acha que ela é burra, entendeu? Uhum. Ela enfia na cabeça assim: se eu não entendi, é porque eu sou burro. E assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não é para mim, tá? Cara, essa é uma pergunta complicada, porque eu tinha uma visão mais simplista, né? Agora eu cara, eu tive milhares de alunos no clube lá, e eu acompanho a galera de perto, né? Então, antes eu diria que é frescura, assim, começa com qualquer livro, mas eu sei que para algumas pessoas realmente vai ser difícil, entendeu? Cara, o que eu diria para você, você quer começar na literatura clássica, por exemplo, Uhum. você é um leitor muito inexperiente, você não está acostumado a ler nada, ou você só lê, sei lá, best-sellers. Porque qual é a questão, né? Os best-sellers, no geral, são livros que existe meio que uma fórmula para escrevê-los. E que existe uma fórmula não é algo necessariamente ruim, tá? Tô falando que é necessariamente ruim, não. Mas é da natureza de livros mais populares que eles sejam mais formulaicos, até porque o interesse é tipo anime, né? Então, assim, anime, eles são todos meio que seguem uma forma muito parecida, com pequenas Uhum. variações. Um espectador de anime, ele sabe mais ou menos o que esperar quando ele pega um shonen battle, né? Vai ter um protagonista que é meio fanfarrão e comilão, vai ter um sidekick, né, que é o secundário, que é um cara mais brooding, né, mais Sasuke, tá? Enfim, vai ter essa fórmula e aí há algumas variações da fórmula. Isso faz com que, no caso do anime,
e no caso do livro, seja mais fácil de ler, não há muito esforço, certo? E além disso, se você acompanhar escritores hoje em dia que querem ser comerciais, escritores comerciais, eles fazem muito esforço para que o livro seja apelativo, certo? Para que o livro já chame a sua atenção desde a primeira página, para que ele consiga construir o primeiro capítulo, que é, cara, Harry Potter é magistral nesse negócio, de você pegar, construir o primeiro capítulo que tem muita informação e que faz com que você queira ler o resto. Você fala, cara, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Só que, qual é o problema? Se você só lê livros assim o tempo inteiro, você não vai conseguir acompanhar nenhum outro livro que não seja assim tão padronizado, certo? Então, clássicos são bons também por esse sentido, por esse motivo, perdão, porque ainda não havia tanto não havia essa padronização, mesmo autores populares, como Dickens, como Robert Louis Stevenson, mas também porque alguns autores subvertem esse negócio, né, de propósito, tá? Então, por exemplo, nós lemos Guerra e Paz no clube. Eu não vou recomendar para um leitor inexperiente ler Guerra e Paz, porque Guerra e Paz é um livro que nem tem estrutura de romance. Tolstói falou isso mesmo. E se você pegar o livro é meio caótico. Você fala, que porra é essa? Entendeu? Não tem uma estrutura. E o Tolstói queria fazer exatamente isso. Então, ele queria colocar digressão no livro, ele queria misturar ensaio com narração, ele queria quebrar algumas regras, ou quase todas, na verdade. Tá? Então, depois de tudo isso, resumão da história. Se você quer ler, por exemplo, clássico da literatura, e você é um leitor muito inexperiente, cara, eu recomendaria que você começasse com clássicos pequenos, entendeu? Você pode começar, por exemplo, com o... Existem clássicos que são muito fáceis de ler. Por exemplo, o que A você me recomenda. Morte de Ivan Illich é um deles, né? A Morte de Ivan Illich é um deles. Tolstói é um autor maravilhosamente cristalino, cara. É Eu só vi o filme. impressionante. Oi? Como é que é? Toy Story, eu só vi o filme. Tolstói, cara, pior que isso aconteceu mesmo, cara. Eu tava no rodinho um dia, eu falei de Tolstói, o cara literalmente achou que era Toy Story. Aí eu expliquei e ele continuou achando que era Toy Story. Aí eu deixei pra lá. Tá bom. Toy Story. E aí, passa, e o que é esse Toy Story? Pô, da hora, porra. O Woody lá, né? O soldadinho lá. Cara, Tolstói é um autor muito fácil de ler, entendeu? Porque, por exemplo, Tolstói tinha uma filosofia muito específica. Tolstói dizia assim, ó, não existe obra de arte se ela for um negócio hermético. Não existe obra de arte se só um punhado de iluminados entender o negócio. A obra de arte tem que ser eminentemente, assim, entendível por quase qualquer pessoa. Ele tinha essa filosofia. De forma que, se você pegar Tolstói, até os livros grandes dele são muito fáceis de ler. É que eles são grandes, né, porra? Mas, assim, sim. Ana Karenina, por exemplo, cara, é um livro que você lê assim, você não percebe que tá passando um negócio. E são 800 páginas, entendeu? Agora, os russos no geral, né? Russos da época de ouro ali. Dostoiévski, com Memórias sobre Sono é um pouquinho difícil demais, tá? Mas algumas pessoas gostam. Mas, por exemplo, Dostoiévski tem um livro que eu adoro dele, O Eterno Marido, que é bem Dostoiévski, né, cara? É um corno que vai se encontrar com um cara que corneou ele depois que a mulher morreu. E eles ficam conversando e existe uma tensão meio estranha. E Dostoiévski puro, né? Maravilhoso esse livro, cara, pequenininho. Do Tolstói você tem Ivan Illich, Felicidade Conjugal, que é muito bom também. Cara, Felicidade Conjugal é um livro maravilhoso, cara. É tipo assim, 100 e poucas páginas. É basicamente a história de um casal. É uma moça nova que se casa com um jeito mais velho, que, né, é meio pai e meio marido. Só que Tolstói, ele pega, né, é como se ele pegasse os contos de fadas, né, que terminam com a mulher mais nova casando com o cara mais velho, e foram felizes para sempre, e ele pergunta, tá, mas o que acontece depois? Né? Então, é um daqueles livros que você termina e você fala, cara, eu não sei o que pensar, eu não sei o que sentir, mas é muito fácil de ler. Você tem, por exemplo, Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, que é um outro grande autor russo, que é injustamente esquecido. Cara, um livrinho também pequeno, é muito autobiográfico, conta a história de um menino que se apaixona pela primeira vez, e tem um plot twist bizarro no final ali. Então, há muitos livros clássicos que são acessíveis aqui eu digo com certeza, qualquer pessoa, tá? A não ser que você já analfabeto, você consegue ler
o Velho Mar, você consegue ler o Médico Monstro, você consegue ler Turgenev, você consegue ler Gogol, você consegue ler todos esses caras. Você tem que saber apenas escolher, entendeu? Me fiz claro? Perfeito. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.